A informação que a Polícia Federal tem, ou a informação que foi vazada, é de que a Luxinger estava cansada de pagar as despesas de viagem do Lulinha e que o Lulinha foi pedir abrigo financeiro para outros empresários. O filho do presidente teria dito que passaria a pedir passagens a Kleber Ribas e Marcelo Checon. Quem são essas pessoas? Eles têm envolvimento também com o governo do PT? Sim, então, pois é. Na mensagem, Nila, ele fala, ele é menos... Assim, a mensagem, na verdade, é um áudio da Roberta Luxinger que ela está mandando para o Kleber Ribas. E aí porque ela começa a conversa de 25 de agosto do ano passado, ela começa a conversa pedindo sobre um pagamento que estava pendente de um outro cara, de um outro cliente dela, né? E aí ela fala assim, você acha que ele vai pagar quando? Aí o Ribas fala, vou apressar com ele e tal. Aí a Luxinger vai e manda essa, num áudio, pro Ribas. Ela fala assim, olha... O que está pegando? O Lulinha veio me pedir dinheiro e eu falei para ele, olha, não vai dar mais para ficar pagando as suas passagens, né? Porque eu estou gastando só de casa com você, eu estou gastando 100 mil reais por mês. Então não dá mais para ficar bancando as suas passagens, isso vai ter que acabar. E aí o Lulinha teria dito para ela, segundo ela, nesse áudio, ela diz, e aí ele me falou que ia pedir dinheiro, ia pedir pro Ribas, pro Kleber, e para o Checon. Ele não fala Marcelo Checon, fala só Checon. O Checon é o Marcelo Checon, que é o dono da M Checon Design e Cenografia, que é uma empresa, Neila, de montagem de palcos. É uma empresa que organiza eventos, faz, tipo assim, vai ter um evento lá na sede dos Correios, por exemplo. Aí ela vai lá, monta a cenografia, monta o palco, monta toda a questão do VJ que vai ter, a questão das luzes, ela faz esse tipo de coisa, ela produz eventos para o governo. E político, isso é uma coisa que o político gosta de um palanque, né? Então, essa empresa, ela tinha assim, uma participação, ela é uma empresa tradicional, tá? Uma empresa que existe, não é uma empresa de fachada nem nada, uma empresa tradicional nesse mercado, fez já Rock in Rio, fez várias coisas aí. Só que ela não tinha uma grande entrada no governo federal. Então, antes do Lula chegar ao poder, né, em 2023, tudo que ela tinha feito para o governo federal era um contrato lá com o FNDE, bem pequeno, de menos de 200 mil. Um contrato minúsculo, assim, a nível de governo. E aí, depois que o Lula assume, em janeiro de 23, ela multiplica, assim, por, 10.000%, assim, e fecha 13 contratos nela, que somam R$ 63.400, né? E aí, isso daí é só o valor base dos contratos, porque a partir desses 63 milhões em contratos, eles já receberam de pagamentos, que foi pago efetivamente, 84 milhões. Então, assim, tem um contrato com valor base, e aí você vai tendo aditivos, você vai tendo coisas a mais que vão sendo acrescentadas e chega nessa sigla de mais de 80 milhões, né? Então, assim, a explosão é um avanço meteórico aí da empresa do amigo do Lulinha. E ele faz sentido a Roberta ter falado isso, porque, de fato, o Lulinha é muito amigo do Checon, né? Então, o Checon já viajou com ele para Madrid, para Espanha. Eles já foram juntos em camarotes de shows, né? Esse Checon, ele é um empresário e tal, assim, o empresário tem uma carreira legítima, como eu falei, mas ele tem esse lance de ter uma entrada no governo, né? Então, depois que o Lula chega, ele começa a ter uma entrada foda no governo e começa, inclusive, Neila, a pagar coisas para pessoas, não só para o Lulinha, pagava coisas para pessoas do governo. Eu conversei com pessoas que conhecem ele, conhecem a atuação dele, e disse que era assim, por exemplo, ele fez a Casa Brasil em Paris, né? Então ele chegava e levou uma galera do governo para a Casa Brasil em Paris na Olimpíada de 2024. Pegava a galera e levava, assim. Então isso ajudava ali a azeitar as relações, né? Não era é um mimo, não é exatamente que ele pegava com uma mala de dinheiro e dava para... Não, mas é um mimo que ele dava para alguns integrantes do governo. Então faz sentido o Lulinha falar isso. É óbvio que só por essa mensagem a gente não pode dizer que houve essa conversa, que ele realmente pagou alguma coisa, né? É só uma conversa da Roberta Luxinger. Por outro lado, né, esse Checon, a gente sabe que ele fazia isso. E, inclusive, rede social dele aí era frequente ele postar coisas com figuras do governo, né? Checon é um cara conhecido, né? Um cara conhecido, todo mundo conhece ele aqui em Brasília.
Falando ainda sobre essa história toda de Lulinha, a gente está há semanas. No caso aqui do Contexto, a gente está há meses, Andresa, vocês da coluna da Andresa, batendo nessa história do Lulinha, mas nas últimas semanas com mais ênfase, a gente contando essa novela, que esse storytelling do Lulinha, de acordo com o que vem saindo de informações que vêm sendo vazadas. Bom, a coluna de vocês, da Andresa, divulgou inclusive o apoio da Roberta Luxinger a políticos no Nordeste. Eu estava comentando isso aqui mais cedo com o Felipe, dizendo que isoladamente isso não é um fato que pode comprometê-la. Mas se for somar as peças e essa história toda que a gente vem vendo, talvez isso possa ser mais uma das provas nesse contexto todo. Exato, A gente não sabe ainda muito bem, a polícia não revelou nada ainda e a gente avança na medida que a gente pode jornalisticamente. A gente conversa com pessoas, a gente ouve gente que estava próxima, mas a gente não tem o poder de fazer quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático das pessoas para poder conferir. Quem faz isso é a polícia, né? Então, ao que parece até o momento, da Roberta, a gente tem essa atuação dela com o Careca para vender, o Careca do INSS, né? O Antônio Carlos, Camilo Antunes, para vender CDB, que é esse derivado da maconha, que não é maconha, não é a mesma coisa, né? É um remédio derivado de maconha que você usa para ansiedade, você usa para insônia, algumas coisas assim. Vender CDB, vender teste de dengue, né? No Ministério da Saúde e alguns outros itens. E aparentemente nada disso foi adiante, né? Essas vendas públicas que a Roberta queria fazer não prosperaram. Tem uma outra coisa que aí é diferente e que parece que aí sim tem uma questão que deu sim certo, que ela conseguiu fazer, né, o papel lobby com sucesso, que é a questão da Structure, que é a empresa do Kleber Ribas, que é o cara que ela estava mandando aquele áudio, que a gente estava falando agora, e tem a questão do envio de dinheiro para os estados, né? Então, aparentemente, a Roberta tinha, junto com o Swedenberger Barbosa, que era o secretário executivo do Ministério da Saúde, na época da Nízia, eles tinham um negócio de mandar a verba do SUS para os estados. Então, o que acontece? O SUS ele faz repasses para os sistemas de saúde estaduais, né? Então, às vezes, dava problema, às vezes demorava, ficava travado, não sei o quê. E aí, o Swedenberger liberava esse dinheiro junto com a Roberta. E a Roberta se apresentava como a pessoa que agilizava esses pagamentos, né? Ela se gabava disso, ela falava isso dentro aqui de Brasília. Bom, o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, e o Rafael Fonteles eram pessoas da relação dela, né? O Wellington Dias, inclusive, é uma das pessoas que ela mais visitou, né, das entradas dela na esplanada dos ministérios, e é uma das pessoas que mais aparece também no Instagram dela. O Instagram da Roberta é aberto até hoje e ela gostava muito de postar foto com autoridade nele. Então tem foto dela com o Flávio Dino, tem foto dela com todo mundo na República. Ela foi lá e tirou uma foto, né? Isso também, assim, por si só não quer dizer muita coisa, porque é muito comum, político, ministros, autoridades, em geral elas são acessíveis, a maioria delas é acessível e você pode chegar lá e tirar a foto com ela, encontrou num evento social, tira uma foto, né, e posta. Isso daí sozinho não quer dizer nada, mas o Wellington Dias aparecia muito no Instagram dela, então tem, cara, assim, uma dezena de fotos dela com o Wellington Dias, né, seja em agendas oficiais, né, dentro do Ministério, seja fora, em eventos sociais. Ela tinha, parece, uma proximidade muito grande com esse ministro aí, que é o ex-governador do Piauí, que é o cara que deu o pontapé inicial na carreira do Rafael Fonteles também, né? Rafael foi indicado por ele, enfim, é o sucessor do Wellington Dias lá no Piauí, um governador bem avaliado e tal, mas que tinha esse apoio aí da Roberta Luxinger lá em 2022. Esse ano ela está mais contida, né? Eu não vi ela postando muita coisa de políticos até agora, não. Faz sentido, né? Ela não postar nada esse ano, inclusive Piauí, que é o estado onde o presidente Lula é mais bem votado, né? Onde ele está melhor nas pesquisas de intenção de voto, é o Piauí. Então, o PT é muito grande lá no estado. Faz todo sentido a Luxinger estar perto dos políticos do PT. Agora, esse ano também faz sentido ela estar... Peraí, calma, vamos com calma.
Cada Dia a Sua Agonia. Exato, cada dia a sua agonia. E aí a gente continua acompanhando essa história. Todos os dias a gente tem novidades por aqui. E a coluna da Andresa inovou e trouxe essa história do Lulinha aqui muito antes de todo mundo estar falando. Inclusive a questão da casa do Lulinha, da casa da Roberta aqui no Lago Sul, onde o Lulinha se hospedava. Vocês trouxeram isso. A mudança dele para Madrid, tudo isso a gente... Esse negócio do Lulinha mudar para Madrid a gente trouxe em julho do ano passado. Sim. Lulinha nem era assunto ainda, né? Pois é. A Andresa batia nessa tecla. Tá aí, né? Ela sempre falava, ela tava quase como o Flávio Bolsonaro. E o Lulinha? Ninguém vai falar do Lulinha. Mas é isso, continuamos. E todas as informações estão lá na coluna da Andresa Matais, André Chaldes, com seus textos, furos de reportagem lá na coluna. Muito obrigada pela participação. Obrigado, sempre um prazer. Até a próxima. Valeu. Sigo para cá para falar dele. Acabei de falar do Flávio.